Olá, povo do Senhor e simpatizantes da fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que o socorro e o cuidado de Deus te alcance em todas as suas necessidades. No vídeo passado eu falei de Coríntios capítulo 5, versículo 9 do livro de Coríntios primeiro. E citei o livro de Judas naquele vídeo. E hoje eu meditei em algumas coisas no livro de Judas, e eu queria meditar também com você em algumas coisas rapidamente. Eu queria meditar em você no versículo 1 primeiramente, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Judas, o apóstolo, falando, me senti obrigado, irmão de Jesus Cristo, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, diz, diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos introduziram com dissimulação, com dissimulação, os quais destes muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de Judas, do versículo 1 ao 4. Aí no versículo 1 ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ou seja, os estudiosos dizem que esse Tiago era o irmão de Jesus Cristo. Então Judas também era irmão de Jesus Cristo. Agora, se a gente parar para raciocinar um pouquinho no livro de Mateus, a Bíblia diz que nenhum dos seus irmãos criam nele. Nenhum dos irmãos de Jesus acreditavam nele. Mas quando viram Jesus Cristo ser crucificado, quando viram que ele ressuscitou ao terceiro dia, quando viram que ele passou ainda 40 dias com eles vivo, ensinando a respeito das coisas do reino, a respeito das coisas do céu. Aí os irmãos dele acreditaram nele. Judas foi um deles que acreditou nele e escreveu esse livro a respeito da fé e da salvação em Cristo. Só que ele diz aqui, amados irmãos, quando eu empregava toda diligência, quando eu me dedicava, quando eu me esforçava para escrever a vocês acerca da nossa comum salvação, ou seja, ele estava se esforçando para escrever acerca da salvação que há em Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus 2:3, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Você e eu só escaparemos da condenação se nós aceitarmos essa tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz isso. Aí Judas diz assim, quando eu me dedicava, me esforçava diligentemente para escrever acerca da salvação que há em comum entre nós, eu me senti obrigado, Judas diz assim, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que há uma vez por todas foi entregue aos santos. Que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram, ou seja, entraram dissimuladamente, quer dizer, eles entraram na igreja fingidamente, os quais destes muitos foram antecipadamente pronunciados para condenação. Olha, eles já foram sentenciados para condenação. Aqui Judas está falando dos falsos mestres, ele está dizendo, olha, eu estava me esforçando para escrever para vocês só acerca da salvação que há em comum entre nós, da mesma fé, nós cremos em Jesus, eu ia escrever somente dele, somente do nosso Senhor. Mas eu vi que há indivíduos entre vós que se introduziram, ou seja, entraram na igreja, eles entraram na igreja dissimuladamente, fingidamente, com muitas heresias. Judas está dizendo, eu ia escrever só acerca da salvação, para a gente se alegrar na salvação que há em Cristo Jesus, que há em comum entre nós. Mas eu me senti, ele diz assim, Judas diz, eu me senti obrigado a escrever-vos para que vocês batalhem acerca da fé, porque há muitos indivíduos entre vocês que são hereges, que são mentirosos, são profanos e levianos, bandidos,
Eu tive que escrever a respeito disso, ele está dizendo aqui. Desses hereges que se introduziram na igreja e trazem heresias por heresias. Trazem mentiras acima de mentiras. Propósitos fingidos. Tá? Agora mesmo, final de ano, meus desejos com Deus, meus sonhos com Deus, meu futuro com Deus. Isso é mentira, isso é para arrancar dinheiro do povo. Eu sempre soube disso. Eu fiz parte de uma igreja há 15, 16 anos que adotou esse método de arrancar dinheiro das pessoas fingidamente, dizendo que é uma coisa que foi uma visão divina. Que visão divina, rapaz? Que visão divina? Isso aí é heresia, isso aí é dissimuladamente uma heresia, uma coisa fingida, que parece ser de Deus, foi uma direção de Deus, mas não é. Negócio de meu sonho, Deus não diz nada disso. A palavra dele não ensina nada disso, e a Bíblia diz que aquele que ensina o evangelho é diferente daquilo que ele deixou, que seja anátema, amaldiçoado, seja maldito. E talvez você me pergunte, você prega contra os pastores, contra os apóstolos, bispos, os pregadores? Não, eu não prego contra os pastores, não prego contra os apóstolos, eu não prego contra os presbíteros, contra os bispos que sejam de verdade. Eu prego contra aqueles que são bandidos, que são lobos roubadores, mentirosos, enganadores, dissimuladores, que são dissimulados e dissimulam pessoas. Eles enganam, estão enganados em si próprios e enganam as pessoas. É contra esses que eu prego. Um adolescentezinho chegou para mim um dia desse e perguntou: você tem vontade de ser pastor? Porque ela viu meus vídeos. Eu disse: não tenho não. Se eu tivesse, eu já seria. Já fui chamado para ser umas 4 vezes. Fui pregar na igreja de um colega meu, pela 3ª vez. Ele chegou para mim, segurou nos meus ombros e disse: estou precisando de você aqui. Meu pai estava do meu lado, meu pai disse: e meu sonho é ver ele aqui ajudando você. E o pastor disse: está vendo aí, Nito? Um pastor homem de Deus, sabe? Ele queria que eu ficasse lá com ele, ajudando na obra dele. Se eu fosse outro que quisesse, sabe, aparecer, eu estava lá. Outro dia desse eu estava conversando por telefone com outro homem de Deus, outro pastor. E ele disse: olha, aqui na minha igreja a metodologia é assim, assim, assim. Vou trabalhar com os 5 ministérios, com mestre, apóstolo, profeta, evangelista e pastores. E ele disse para mim: e você vai ser o profeta que vai alinhar a minha igreja. Ele disse para mim. Eu disse: está certo, eu vou lhe visitar aí. Se eu fosse outro, eu já tinha corrido para lá, porque ele quis dizer que se eu fosse para lá, eu tinha lugar em cima do altar, eu tinha destaque. Ei, se eu quisesse destaque, eu já estava destacado. O que eu quero, sabe o que é? Eu quero ser uma pedra no sapato desses bandidos que pregam mentira e que enganam o povo. Eu queria ter uma voz que fosse a longo alcance, sabe? Para arrebentar com esses hereges. Mas a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. O próprio Judas, ele diz assim, para esses bandidos, esses hereges, esses que se introduziram dissimuladamente, fingidamente entraram na igreja. Judas escreve assim, estes, porém, versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, ou seja, entregaram para Deus o que não presta, né? O que não presta, eles entregaram o que não presta. Só pensa que engana a Deus, os olhos de Deus estão vendo tudo. Aí ele diz: e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Ou seja, sabe qual é o erro de Balaão? Ele vendeu o seu ministério. Tem muitos atrás do púlpito que vendeu o ministério. Trocaram a unção pelo carrão. Trocaram o poder pelo lazer. Já não há mais consagração. Já não há mais busca por Deus. Só a busca pela ganância. Só a busca pela libertinagem agora. Tem uma bandida aí lá pro lado de São Paulo agora que diz que é pastora. Se veste como uma prostituta. E engana multidões. Eu vejo crentes aqui postando no status de Instagram as falas dela. Se veste como uma prostituta, engana pessoas. E se juntou com outro bandido agora, que é um outro herege, que tem lá pro lado de São Paulo também. E muitos cristãos postam no Instagram as falas dela, alguns vídeos dela, né? Sendo enganados. São cristãos desprovidos do conhecimento da verdade. Vocês estão desprovidos do conhecimento da verdade? Eu não vou dizer o nome dela nem dele, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Senão eu dizia. Viu? Aí diz assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no caminho de Balaão, ou seja, venderam seu ministério, e pereceram na revolta de Corá. Pereceram porque vão ser lançados lá de baixo.
Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Ou seja, eles podem se banquetear, eles podem ter a vaidade, eles podem andar de carrão, eles podem ter suas mansões, eles podem, andar com suas pérolas, bem vestidos, eles podem introduzir na igreja, adereços carnavalescos, eles podem introduzir a mentira. Vá fazendo isso, vá aproveitando, porque Judas diz assim, eles são ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujilidades, são sujos. Eles podem andar nos carrões novos, eles podem andar bem arrumados, cheirosos, com os melhores perfumes, mas eles são como ondas do mar que jogam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha o que Judas diz. São ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujeiras. Esses pastores, falsos mestres, enganadores, esses hereges, Judas está falando deles. Eles esbramam, as suas próprias sujeiras eles jogam para fora. São estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Aproveita o carrão. Aproveite o dinheiro que vocês tiram do povo agora no final de ano. Aproveite os enganos dos votos. Aproveite toda sorte de engano que vocês têm feito. Aproveite as mansões, viu? Aproveite o roupão para colocar aí e dançar, pastor vagabundo. Eu queria que chegasse até você esse vídeo. Você é um vagabundo, rapaz. Aí tem gente que bota embaixo, nunca vi um pastor que nem esse, usado por Deus e ainda é divertido. O vagabundo tá lá de roupão dançando, fazendo palhaçada, e diz que é um pastorzão. Rapaz, aproveite o roupão, aproveite seu carrão de luxo, viu? Aproveite a sua mansão, à beira da sua piscina, vá aproveitando, porque para você está guardada a negridão das trevas, para sempre. Versículo 13, pode ler lá, viu? Herege. Um abraço, e só, novamente relembrando, se eu quisesse estar atrás de um púlpito, eu estaria. E estaria atrás de um púlpito da igreja de homens de Deus. Não foi só um nem dois, não. Eu poderia citar mais, mas você vai pensar que eu estou querendo aparecer. Um abraço e que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.